pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de lembrar a todos que assistem ao canal que aulas anteriores vocês podem pegar nesse site que está apresentando aqui, www.cnctecnologia.com.br/canal.htm. Esse site aí ele vai abrir uma página que vai mostrar para vocês todos os nossos vídeos e você vai poder fazer a seleção daquele que você quiser, bastando dar um clique na imagem aí, na capinha do vídeo, e você entra direto no YouTube no vídeo correspondente, tá legal? Então não deixe de assistir as primeiras aulas, que são muito importantes, uma é base da outra, né? Olá pessoal, você está no canal CNC Tecnologia e eu sou o Fernando Cassaniga. Estamos aqui mais uma vez para uma aula de programação CNC. Observe que nós estamos numa sequência falando em ferramentas, né? Começou na aula 14, que é o vídeo 61, e aula 15, que é o vídeo 62. Essas duas aulas, elas abrangem a parte de ferramenta, troca de ferramenta, de uma forma genérica, Siemens, Fanuc ou qualquer máquina, tá? Agora, esse vídeo de hoje, para não ficar muito longo, foi dividido em algumas partes. É a aula 16, ele é específico para Siemens. Então, nós abordamos as trocas de ferramenta ainda, como você no programa faz uma troca de ferramenta e faz a compensação das medidas de ferramenta. Então, em aulas anteriores, nesses vídeos 60, entendeu? Falamos sobre preset, sobre tipos de ferramentas, sobre tipos de trocador de ferramenta e tal. Agora, nessa aula 16, nós somos mais específicos, nós falamos como fazer a troca via programa e como fazer com que o programa assuma os corretores de ferramenta, o que é o corretor, as páginas de gerenciamento. Vamos dar exemplo, como é que carregamos as páginas de gerenciamento da ferramenta no Magazine, como que é feito o gerenciamento da ferramenta no Magazine, como é feito a checagem via programa dos corretores, se você errou na digitação no corretor, como é que o seu programa pode supervisionar, como é que você faz uma troca pick-up, o que é uma troca pick-up, tá? Nos vídeos anteriores já existem exemplos e filmes e vídeos mostrando como é que é a troca pick-up. Agora, como é que você faz um programa, uma subrotina que garanta a troca pick-up, né? Então, tem uma coisa muito grande para centros de usinagem, para tornos, né? Como é que você usa a aplicação de tudo isso no programa, tá? Então tem exemplos já na programação disso. Deu um vídeo muito longo, então ele foi repartido em algumas partes. Isso agora só a aula 16 vai ter parte 1, parte 2, parte quantas tiverem aí, né? Você vai observar em vários vídeos. E depois nós vamos abordar na linguagem Fanuc também, numa aula posterior, ok? Então fica com a aula aí, se inscreva no canal, um abraço a todos aí, fique com a aula, mais uma aí. Aqui é o cadastro de ferramenta no armário. Tá, então agora já vou para outra etapa, a segunda etapa do cadastramento, né? Estando a ferramenta criada no catálogo, a próxima etapa é a criação da mesma no armário. Neste local são indicados os dados reais de correção e vida das ferramentas. Essas informações são importantes por gerarem as dimensões de usinagem dos respectivos ajustes. Então, são essas medidas que você vai colocar agora nessa área que vão gerar as dimensões de usinagem. Lembrando que qualquer ajuste de medida que não seja de ponto zero, às vezes tem que mexer no sistema de origem, alterar, jogar para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo, para trás ou para frente, a origem. Daí toda a sua usinagem vai acompanhar isso. Então, né, do fundido que está ali na frente, ou do material bruto que está na frente. Se você jogar a origem para a direita, a sua usinagem inteira vai para a direita da onde está sendo feita, ou para a esquerda, ou para cima, ou para baixo. Então, você consegue, num espaço vazio, trabalhar um volume de usinagem que é feito num espaço. Normalmente essa origem é colocada na peça e aí é usinada a peça, tá?
Então essa é a correção das origens, do ponto zero. Agora, quando você vai alterar dimensão de uma medida, aí é a ferramenta. Você tem que mexer no preset da ferramenta, fazer ela entrar mais ou entrar menos da peça. Seria afastar mais ou afastar ou penetrar mais. E isso, quando você diminui a ferramenta nesse preset, ela entra mais. O que você diminuir, ela entra comendo mais. E o que você aumentar na ferramenta, ela passa a comer menos. Então, se você, vamos supor, tira um décimo da ferramenta, se diminui um décimo nela, ela vai comer um décimo a mais na peça. Ela vai aprofundar um décimo mais na sua usinagem. Então, se você está precisando aprofundar mais o que aquela ferramenta faz, você faz isso. Agora, se você está aprofundando muito, está precisando afastar a usinagem, um décimo, por exemplo, aí você diminui, você aumenta um décimo nela, ela se enxergando maior, ela vai entrar menos, daí ela usina menos. Tá? Ela usina menos o que você tirou. Então é assim, o que você diminui, ela come mais. O que você aumenta, ela come menos. Isso serve para um diâmetro também, só que no diâmetro, num torno, por exemplo, o que você diminui, você está diminuindo no raio, então você tem que sempre pensar em dobro. O que você tira no raio, você está tirando no dobro. Então, se você diminui na ferramenta 5 centésimos, na verdade você está diminuindo, você está aumentando na usinagem sua um décimo, ela vai entrar no diâmetro um décimo, se você for pensar em termos de diâmetro. Ok? Então, essa é a área do armário, que é a importância dessas medidas, dessas dimensões que você vai colocar aqui, tá? Que essa é a que vai gerar a medida na peça. Então, estando a ferramenta criada no catálogo, então a primeira coisa tem que estar criada lá no catálogo. Porque se você vier no armário aqui, na tela do armário, sem ter criado no catálogo, ela não aparece aqui, para você dar continuidade no preenchimento dos dados dela. Então aqui é praticamente uma sequência daquilo que você já fez no catálogo. Tá? Então, estando a ferramenta criada no catálogo, a próxima etapa é a criação da mesma no armário. Neste local são indicados os dados reais de correção, vida de ferramenta. Essas informações são importantes por gerarem as dimensões de usinagem e os respectivos ajustes. Clicar no menu principal ferramenta e depois armário, e aparecerá a seguinte tela. Então aqui embaixo armário. Tá? Aí vai aparecer aquelas mesmas pastas do Explorer. Aí nas mesmas pastas que você criou lá no catálogo, se você clicar aqui, vai aparecer em cinza a ferramentinha criada lá no catálogo. Tá? Então daí você seleciona ela e entra aqui para nova ferramenta. Daí você vai dar uma continuidade nela. Então vamos seguir aqui a orientação da apostila para mim explicando melhor, para não perder a sequência didática da explicação, ok? Então essa é a tela que você entra. Então, para criar uma nova ferramenta, selecionar com o cursor na página da esquerda da pasta de acordo com o tipo de ferramenta que tenha sido criada no catálogo, por exemplo, fresa de perfilar, e clicar na opção lateral direita em nova ferramenta. Então você clica lá no tipo da ferramenta e põe nova ferramenta. Abrirá a janela para preenchimento do número duplo, por exemplo 1. Tá? Então aqui que você vai selecionar qual ferramenta você vai editar. Né? Então você vai colocar a ferramenta número 1. Então, o número duplo 1 seria a ferramenta titular. Na caixa de texto logo abaixo, selecionar a ferramenta criada no catálogo e agora está sendo criada no armário, por exemplo, T300. Após o sinal de OK, de confirmação, abre uma janela onde alguns dados de manipulação e uso da ferramenta que foram preenchidos no catálogo com o número duplo 0, agora desdobrada com o número duplo 1. Como esses dados já foram prontos, clicar no menu lateral direito, correções de ferramenta. Então, aí você clica nessa tela aqui, ó. Aqui, ó, em correções de ferramenta. Tá? Armário, aqui ela vai aparecer aqueles dados de ferramenta, mas não é dados que você quer agora, você quer correções. Aí você clica em correções de ferramenta, tá? Que é no menu lateral aí. Aí ele vai abrir essa tela, tá? Então vai estar o número dela, o número duplo 1, né? O nome dela, o tipo dela, que é a pasta, né?
que é o nome dela, e o número da faca, que é o corretor, o D1. Então você tá cadastrando o número que você, os valores que você colocar aqui de correção de geometria, desgaste, vão ser os valores do corretor D1. Então no seu programa, quando você ativar o corretor D1, você vai estar ativando o que você colocou aqui de medida. Tá? Então essa ferramenta, geometria o que é? É a medida, é a mesma coisa que escrever, medida. Né? Não sei porque não escreveram aqui medida. Tá? Então, medida, comprimento, 20,5. Aqui tem que ser exato. Se fosse 20,52, você colocaria 20,252. Se fosse 220, 525, você ia pôr 220, 525. Tá? Como aqui embaixo no raio. Né? Aqui é o raio. Então, aqui você vai colocar o desgaste do comprimento e o desgaste do raio. Ela trabalha com a soma do comprimento, para fazer a correção do comprimento, e aqui a soma do raio. Então, é o valor medido mais o ajuste. Isso aqui seria não desgaste. Ó. Se fosse eu que fosse fazer essa tela, eu colocaria aqui medida e aqui ajuste. Tá? Então, é a medida do comprimento mais o que você quer ajustar. Eu prefiro deixar sempre zerado aqui e ajustar sempre aqui, ou aumentar ou diminuir esses valores aqui. Observa que o raio aqui está meio absurdo, esse valor aqui, quem colocou aqui, né? Não fui eu, o valor de um raio de 250, a ferramenta está grande, tá? Não é o fim do mundo, tá? Não tem problema. Tá, então aqui, com esses valores aqui, quando eu ativar o meu D1 no programa, ela vai compensar um comprimento de 220,5. Então, se eu programo para o Z5, ela vai parar com 220,5 para trás, a face do fuso, da cota de Z5. E o raio aqui, quando for fazer a compensação do raio com G41 e G42, ele vai entrar com o centro da ferramenta, mantendo essa distância aqui da superfície que você vai fresar, cortar. Tá? E aqui alguns dados complementares. Se lá no catálogo você falou que ia fazer com vida útil, aqui você preenche o tempo. Se você falou em número de peças, aqui você preenche o número de peças. Daqui a pouco, para frente, aqui tem a explicaçãozinha do que é cada um disso aqui, tá? E aqui, se for colocar alguma supervisão de quebra, né? Para supervisionar quebra, supervisionar excesso de potência, desgaste da ferramenta, coisa assim. Se você tiver algum tipo de supervisão, mas isso é próprio de cada fabricante, tá? Nesta tela devem ser escritos os valores de geometria e de correção do comprimento e raio, reais, né? Que é aquilo que você mediu, obtidos as dimensões do preset. Então o valor do preset você põe lá. Os valores de desgaste são somados aos valores de geometria correspondente, que atuarão nas correções correspondentes ao número da faca. Então, por exemplo, no D1, o que você colocar vai pegar aquele corretor, vai somar. Tá? Se for um valor negativo, você quer diminuir, daí você põe negativo, ele vai somar esse negativo. Na verdade, ele vai diminuir do total. Né? Por exemplo, a faca número 1, o corretor é D1. A faca número 2, corretor D2. A faca número 3, corretor D3, assim por sucessivamente. O que é a faca? É a aresta de corte, sim. Mas não quer dizer que se uma fresa tem 8 facas, você vai ter que pôr um D1, D2, até D8. Não. É para um grupo de usinagem. Né? Você vai facear na aula que determina o preset, na aula 14, aula 15, define bem aonde pega os corretores, tá? Então não é um para cada inserto, é um para o total de inserto, para o grupo de insertos que faz um comprimento numa determinada face, né? Vai pegar a face dos 8 insertos e vai pegar o raio referente aos 8 insertos, no caso de ter vários insertos, tá? Então é para cada situação de corte, né? Então se eu tenho um rebaixador e na frente eu tenho algumas lâminas de corte e eu quero ir mais para cima, tem mais algumas lâminas de corte que vai fazer um outro diâmetro, um outro rebaixo. Aí sim eu posso ter 2 corretores, tá? Então, e assim sucessivamente. A supervisão de ferramenta, as 3 primeiras linhas são utilizadas como se trata da vida. Então, lá aqui embaixo, ó,
Então essas três quando se trata da vida. Vai começar a falar disso aqui agora, tá? Quando se trata da vida. É utilizado quando a referência é o controle de tempo, por uso. Caso de vida útil restante, é vida total, medida em tempo, de uso de ferramenta. Vida teórica, contador de tempo. Então, aqui o que você põe de vida, vamos supor, a vida tem 500 minutos, você vai pôr 500. Vida teórica é o que a máquina vai contando em minutos. Tempo em minutos configurado em outra tela. Limite e pré-aviso é o sinal que deverá ser gerado, uma ferramenta avisando, uma mensagem avisando que a ferramenta só conta com um determinado tempo de vida para encerrar a vida útil. Então ela avisa você, é uma mensagem falando que falta tanto para encerrar a vida da ferramenta, para você já poder providenciar outra. Então, quando a vida for contada em número de peças, que são aquelas três de baixo, né? Esta parte fica. Então, quando for tempo, as três de baixo, que é o número de peças, fica em branco, né? Agora, quando as três de baixo for ativada na supervisão de ferramentas, então as três fica aplicado, trata-se de vida, né? É utilizada quando a referência do controle de vida por número de peças. Então tem lá uma broca, faz 500 peças, tá? Então, no caso, peças restantes é vida total da broca. Então põe lá 500, tá? Que a ferramenta pode produzir. Número teórico de peça é o contador. Então você já fiz 200 peças, vai estar o 200 lá, a máquina vai colocando, né? Em peças produzidas. Limite pré-aviso de sinal é o sinal que deverá ser gerada uma mensagem avisando que a ferramenta só conta com uma determinada quantidade de vida útil. Tipo assim, quando a vida for contada em tempo de uso, essa área fica em branco. Então é assim, quando as três de cima ou as três de baixo. Então esse tempo de vida útil restante aqui, se eu colocar 5, por exemplo, quando faltar 5 peças para gerar, para inteirar as 500, ele me avisa. É um pré-aviso, né? Informações da tela de correção de ferramenta. Então o que a gente preenche naquela tela lá, né? Comprimento, digitar aqui o comprimento real medido do preset. Desgaste, comprimento, digitar aqui o ajuste de desgaste do comprimento. Lembrando que a máquina trabalha com a soma dos dois. Então o D que você estiver editando, o D1, o D2, o D3, quando você tiver, ele vai sempre considerar essa soma aqui. Desgaste do raio, faltou raio aqui, né? Seria o raio medido no preset. Desgaste do raio, digitar aqui o ajuste do desgaste do raio. Vida útil restante, se houver controle de vida útil, digitar aqui o tempo de vida. Vida teórica, este local desabilitado para a digitação, mostra o contador de vida por tempo, a máquina vai contando, né? Limite de pré-aviso, valor referência para dar mensagem de quanto tempo falta para acabar a vida. Peças restantes, se houver controle de vida útil por peça, digitar aqui o valor da vida, que é 500 peças, por exemplo, né? Número teórico de peças, esse valor desabilitado para digitação mostra o contador de vidas de peça, a máquina que vai contando lá. Fez 200 peças, vai estar 200 lá. Limite de pré-aviso do número de peças, valor referência para dar uma mensagem de quantas peças faltam para acabar a vida. Então, falta 5 peças. Então, com a ficha de correção da ferramenta aberta, a menu lateral tem as seguintes opções. Então, tem aqui as opções, né? Chamar janela do editor de alteração de dados do novo número duplo. Então aqui, os dados do novo número duplo você pode alterar aqui. Você tem os dados da matriz lá, que é o número duplo 0. Aqui você vai começar a trabalhar com o número duplo 1. Ele já importa do 0 o valor da manipulação lá do catálogo. Mas se você precisar alterar a manipulação do catálogo, você vem em dados. Então, isso aqui você pega seus valores lá do catálogo. Aqui, correção total de ferramenta. O que é? Aqui, você apertando aqui, ela muda aquela tela que tem todos aqueles dados que você preencheu de valor, mostrando as memórias que armazenam isso. Tá? Então, chamar janela do editor para dados de correção com a visualização das variáveis do sistema de armazenamento dos dados preenchidos. Depois volta ao local de chamada tela básica de correção. Se você apertar aqui, vem os dados aqui, vem as memórias vão ser armazenadas. Se você apertar aqui de novo, aí volta os números como nós vimos na tela acima, lá, os números normais, né? Aqui você folheia as páginas para cima, para baixo. Aqui você folheia os Ds dentro de um
única ferramenta. Se tiver mais Ds, você vai folheando os Ds, né? Aqui você cria um D novo e aqui você apaga um D. Então você, com uma ferramenta selecionada aqui, você colocou lâmina nova, ele vai pedir que número é, daí você põe lâmina 2. Aí vai aparecer uma página em branco, você colocar o novo os presets da lâmina 2. Tá? Aí clica, lâmina nova, daí você põe lâmina 3. Aparece uma página em branco para você colocar o valor preset e vida também. Uma página igualzinha de cima que nós acabamos de ver, com todos os dados de preset e vida útil. Né? Aí você vai criando lâmina, quantas você precisar. Nesse caso aqui no máximo 9, tem caso que até 15, dependendo do fabricante, da versão, né? Você vai criando lâmina nova, daí que você folheia as lâminas dentro da ferramenta, que você folheia as ferramentas dentro do armário, tá? Próxima e anterior. E aqui você apaga a lâmina, seleciona a lâmina que está selecionada na página, tá? Essa é a tela do armário. Então, após o preenchimento desses dados ou após alguma alteração de dados existente, deve-se encerrar a opção OK para salvar os dados escritos recentemente alterados. Tá? Então, não esquecer, tanto no catálogo como no armário, de encerrar qualquer alteração ou criação com OK, senão ela não salva. Tá? Qualquer alteração nessa área pode ser feita na mesma ficha de criação, ou se a ferramenta estiver no Magazine, deve-se fazer na tela de geometria e estado. Aí, se a ferramenta já estiver no Magazine, embaixo vai ter uma opção de geometria e estado para você mexer nessas condições. Não precisar entrar nessa tela novamente. Aí você apertou geometria, seleciona a ferramenta, ela já aparece para você. Porque daí ela vai trabalhar só com as que estão carregadas no Magazine. Tá? Como o gerenciamento da ferramenta no Magazine, os respectivos dados salvos desta página migram automaticamente para as áreas lista, estado, lista de geometria, aberto o soft key no pé da página, no menu principal. Então, eles vêm aqui. Ela vem nessa lista de ferramentas, lista de estados, lista de manipulação, lista de serviços. Tá? Aí você começa a fazer a procura não por aqui, pelo catálogo e armário. Depois elas carregadas, fica mais fácil. Né? A lista de geometria vai alterar os presets, vai alterar o armário. Lista de estado, você altera a relação da vida, o estado dela, se ela está com a vida útil em condições. E a lista de manipulação é a parte de dados de manipulação, só que aqui fica bloqueado. Você não consegue mexer, porque ela já está manipulando a ferramenta do Magazine. É só para visualização. Então, com o fechamento da tela com dados de ferramenta, volta à tela inicial. Na janela da esquerda vão ser organizadas as pastas selecionando por tipo de ferramenta que estão criadas. É um Explorer, né? No menu lateral pode-se administrar as ferramentas selecionadas com o cursor que fica de cor diferente. No exemplo, TP300 de forma C. Se clicar no input, abre o referente de dados de ferramentas. Se clicar no menu lateral, tem-se o seguinte. Ó. Isso aqui que eu já tinha falado. Isso aqui ele funciona mais ou menos parecido com o catálogo, que eu já expliquei. Só que agora nós estamos no armário, tá? Que ele mostra os dados, aqui ele entra na tela de correção na ferramenta que tiver selecionada, aqui ele copia uma ferramenta no armário, tá? Só que nesse caso aqui no armário ele copia com só número duplo, né? Só da mesma. Né? Você não pode criar ferramenta no armário, né? Só daquela que já está criada. Aqui faz uma nova ferramenta, como nós já falamos, cancela a ferramenta, apaga ela, cancela, apaga, né? Só que não apaga ela do catálogo. Aqui importação e exportação, a mesma explicação que eu dei no catálogo aqui. Você pode exportar uma ferramenta, pode exportar uma pasta, pode exportar todas as ferramentas. E aí quando você for na outra máquina com o pendrive, primeiro você vai exportar lá no catálogo todas as ferramentas por um arquivo no pendrive. Depois você vem no armário aqui, ó, e exporta todas as ferramentas do armário. Aí você vai na outra máquina e faz a importação, né, de todas as ferramentas do catálogo e depois faz a importação de todas as ferramentas do armário. E é só trocar a ferramenta de um lugar para outro. Aqui você procura, aqui você faz o filtro da mesma forma do outro. Né? Então nessa etapa, as ferramentas criadas no catálogo aparecem na lista de formato Explorer de cor cinza. E as ferramentas criadas no armário aparecem na lista de formatos na cor verde. Tá? Se tiver algum erro, alguma coisa, ela fica vermelha. Tá? Se tiver
algum erro na criação, alguma falha. Quando está verde, já está em condições de colocar no magazine, tá? Então, eu posso colocar no WDS, que é o Werkzeug Data Server, é o gerenciador de dados ferramenta, né? Isso aqui nós já falamos dele anteriormente.